Olha, deixa eu te contar uma coisa que você provavelmente já ouviu 1000 vezes. Tamanho não importa, mas aqui tá o que ninguém te fala. Quando a gente analisa o que as mulheres realmente escolhem, quando ninguém tá olhando, quando não tem pressão social, quando é só ela e a decisão dela, os números contam uma história completamente diferente. E pode apostar, os resultados vão te surpreender. Eu sou a doutora Chiara Bastos, urologista há mais de 30 anos aqui no Brasil. E olha, nesses 30 anos de consultório, eu já atendi milhares de homens, jovens de meia idade e principalmente vocês, homens com mais de 50 anos que chegam no meu consultório carregando essa mesma angústia. Doutora, eu sou suficiente? Antes de continuar, me faz um favor, aperta aquele botão de like aí embaixo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro ver a comunidade que a gente está construindo aqui. E isso ajuda outros homens a encontrarem essa informação que eles precisam desesperadamente, mas que muitas vezes têm vergonha de perguntar. Agora vamos direto ao ponto, porque eu sei que você já ouviu números diferentes. O médico fala 5 polegadas, outro fala 65, outro fala 13 centímetros, outro fala 16. Qual é a verdade afinal? E mais importante, qual desses números você deveria se importar? Aqui está a resposta direta. A média global comprovada cientificamente fica entre 5 e 6 polegadas quando ereto. Isso é aproximadamente 12, 7 a 15, 2 centímetros. Mas sabe o que é mais interessante? Quando pesquisadores analisaram milhões de reais em compras de produtos íntimos, produtos que mulheres escolhem na privacidade dos seus lares, sem ninguém julgando, sem pressão. Você sabe o que eles descobriram? A maioria esmagadora das mulheres escolhe produtos entre 4 e 6 polegadas. Isso mesmo, de 10 a 15 centímetros. Não é 20, não é 25, não é aquele número absurdo que você vê nos filmes. É médio, é normal. É o que 90% dos homens já têm naturalmente. E olha, eu vou ser ainda mais franca com você. Semana passada, um paciente de 58 anos sentou na minha frente, casado há 32 anos, 2 filhos crescidos, vida sexual ativa. Sabe o que ele me disse? Doutora, eu passei 3 décadas da minha vida achando que não era suficiente. 3 décadas evitando certas posições, sentindo vergonha, me comparando. E só agora eu tô descobrindo que estava na média o tempo todo. Essa é a tragédia que eu vejo todo dia no meu consultório. Homens maravilhosos, companheiros incríveis com relacionamentos sólidos, destruindo a própria confiança por causa de uma mentira que a indústria do entretenimento adulto vendeu pra gente. Então, vamos fazer diferente hoje. Vamos olhar para 5 erros gigantescos que a maioria dos homens comete quando pensa sobre esse assunto. E mais importante, vamos desmontar cada um deles com ciência de verdade, não com achismo de vestiário. Erro número 1: acreditar que mulheres querem extremos. A maioria dos homens, e eu digo isso baseada em 30 anos, ouvindo as mesmas preocupações, assume automaticamente que as mulheres sonham com 25, 28, 30 centímetros. Mas quando pesquisadores analisaram os produtos mais vendidos em 8 grandes distribuidores ao redor do mundo, sabe o que eles encontraram? Os tamanhos mais populares variavam de 4 a 6 polegadas de comprimento. Deixa eu repetir isso, de 10 a 15 centímetros. Isso não é extremo, isso é média. E quando olharam para a circunferência, a espessura também estava na faixa normal, geralmente menos de 11, 5 centímetros de circunferência. Agora pensa comigo o que isso significa de verdade. Quando mulheres fazem escolhas completamente privadas, sem julgamento, sem ter que dar satisfação para ninguém, a maioria absoluta prefere tamanhos médios. E tem uma razão biológica muito clara para isso. O canal vaginal de uma mulher não foi projetado pela natureza para acomodar extremos confortavelmente. A profundidade média, quando relaxado, fica entre 7, 5 e 15 centímetros e só se expande modestamente com a excitação. Ir muito além disso não é prazeroso, é doloroso. Pensa na questão emocional também. Conforto cria confiança. Se uma mulher se sente segura fisicamente, ela consegue se entregar emocionalmente. Se ela sente dor ou pressão, a guarda dela sobe automaticamente. Ela não consegue relaxar, não consegue aproveitar, não consegue estar presente no momento. E olha a parte prática disso tudo. Se você está na faixa normal e 90% dos homens brasileiros estão, você já tem mais do que o suficiente para dar para ela exatamente o que ela precisa. Não é questão de ter mais, é questão de saber usar o que você já tem. Deixa eu te contar sobre outro paciente. Esse tinha 63 anos aposentado, começando um novo relacionamento depois de ficar viúvo. Ele chegou no consultório praticamente em pânico.
Doutora, faz 5 anos que eu não fico com ninguém. Tenho medo de não conseguir satisfazer. Tenho medo de ser pequeno demais. Tenho medo de decepcionar. Sabe o que eu mostrei para ele? Exatamente esses estudos. Expliquei que ele, com seus 14 centímetros, estava literalmente no meio da curva. E mais, expliquei que com a idade ele tinha ganhado algo muito mais valioso que centímetros: paciência, experiência, a capacidade de escutar o corpo da parceira. 3 meses depois, ele voltou no consultório. Não para consulta, só para me agradecer. Doutora, a senhora salvou meu relacionamento antes mesmo dele começar direito. Erro número 2: achar que comprimento importa mais que o encaixe. Outro estudo analisou os produtos realistas mais vendidos na Amazon e nas principais lojas dos Estados Unidos. O comprimento médio, cerca de 6 polegadas, desastre 5 centímetros, ligeiramente acima da média, mas não muito. Mas aqui está a parte interessante. Os pesquisadores descobriram que circunferência e conforto importavam muito mais do que comprimento. Biologicamente, circunferência excessiva pode causar microlesões ou desconforto real. O corpo feminino é sensível e a excitação delas depende de relaxamento do assoalho pélvico, não de força, não de pressão, mas de conforto e segurança emocionalmente. Quando o encaixe é confortável, ela fica presente. Ela não está preocupada com dor, não está distraída. Isso significa que ela consegue focar na conexão com você, na intimidade no momento e na prática. Isso significa que ritmo, comunicação e capacidade de ler os sinais dela importam 10 vezes mais do que se preocupar com centímetros. Você quer saber o segredo? Presta atenção na respiração dela, presta atenção nos sons que ela faz. Pergunta se tá bom, ajusta. Isso vale infinitamente mais do que qualquer medida. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui no consultório: vocês sabem qual é a maior reclamação que as mulheres fazem sobre a vida sexual? Não é tamanho, é falta de comunicação. É parceiro que não pergunta, que não escuta, que não ajusta. Erro número 3: se comparar com fantasias da mídia. A indústria do entretenimento adulto próspera em cima de exageros. Tamanhos gigantes, expectativas irreais. Nada daquilo reflete a realidade do dia a dia. Mas mesmo assim, homens se comparam com aquela fantasia. Aqui está a verdade biológica. A maioria dos homens brasileiros fica entre 12 desastres centímetros de comprimento quando ereto e entre 11 e 13 centímetros de circunferência. Essa é a média cientificamente estabelecida em estudos com milhares de participantes. Agora vamos falar da parte emocional. Quando você acredita que não é suficiente, isso corrói sua confiança. E confiança, não centímetros, é o fator número 1 para a satisfação de ambos os parceiros. Uma mulher sente quando você está inseguro. Ela sente quando você está na defensiva, e isso afeta a intimidade muito mais do que qualquer medida física. A parte prática: pare de se medir contra uma indústria que foi projetada para manipular suas inseguranças e ganhar dinheiro em cima disso. Mulheres de verdade querem conexão de verdade, não ângulo de câmera e edição profissional. Agora, deixa eu endereçar uma coisa que apareceu muito nos comentários do vídeo anterior. Alguém escreveu: mas doutora, mulheres colocam silicone nos seios porque tamanho importa. Por que seria diferente com homens? Excelente pergunta. E aqui está: por que essa comparação não funciona? Seios são visíveis o tempo todo. São parte da aparência pública, da roupa que cai bem, da autoestima visual. A decisão de colocar silicone tem a ver com a mulher se ver no espelho, como ela se sente na praia, como a roupa fica nela. Intimidade é completamente diferente. Intimidade acontece em privado, com confiança estabelecida, com conexão emocional. Nenhuma mulher apaixonada, nenhuma mulher que confia em você, nenhuma mulher que te deseja emocionalmente vai te rejeitar por centímetros. E mais, estudos mostram que a satisfação feminina na intimidade depende muito mais de estimulação clitoriana, de vínculo emocional e de sentir-se desejada do que de tamanho físico. Isso não é opinião minha, isso é neurociência, é biologia, é psicologia. Erro número 4: ignorar o feedback real das mulheres. Aqui tem uma coisa reveladora. Em pesquisas públicas, mulheres às vezes dão respostas exageradas porque acham que é isso que se espera delas. Mas quando pesquisadores analisam o comportamento real, o que elas compram, o que elas escolhem quando ninguém está vendo, a história muda completamente. Mulheres escolhem produtos que são médios em comprimento, confortáveis em circunferência e que cabem no orçamento. Isso mostra que elas não estão perseguindo extremos. Os corpos delas respondem melhor ao que é seguro e prazeroso, não ao que é doloroso. Pensa nisso emocionalmente. Se ela está escolhendo algo para ela mesma, algo privado, pessoal, íntimo,
e ela consistentemente escolhe médio, isso não te diz alguma coisa? Na prática, se você já é médium, você já é exatamente o que a maioria das mulheres está escolhendo privadamente. Não é conspiração, não é mentira para te fazer sentir melhor, é dado real de comportamento de compra real, erro número 5 e talvez o maior de todos: esquecer o que realmente cria satisfação. Aqui está o erro gigantesco que destrói relacionamentos. Acreditar que tamanho é igual a satisfação não é, nunca foi, nunca vai ser. Biologicamente, o prazer feminino, ele é muito mais influenciado por estimulação clitoriana, por vínculo emocional e por relaxamento do que por tamanho. O clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas, mais do que qualquer outra parte do corpo humano. A penetração sozinha, independente do tamanho, não estimula o clitóris diretamente. Emocionalmente, o que faz uma mulher se sentir verdadeiramente conectada não é medida. É se ela se sente vista, desejada, respeitada. É se você presta atenção nela, se você pergunta o que ela gosta, se você ajusta baseado nas respostas dela e na prática. Isso significa que seu foco precisa mudar completamente. Pare de obsessionar sobre centímetros e comece a investir em comunicação, em presença, em paciência. Agora, eu sei que tem uma pergunta queimando na cabeça de alguns de vocês, porque eu vi isso nos comentários também. Alguém perguntou: mas e nos casos extremos? E se for 2, 5 ou 5 centímetros, isso realmente é suficiente para satisfazer uma mulher? Deixa eu ser brutalmente honesta com você, como eu seria no consultório. Não. Nesses casos extremos, penetração vaginal sozinha provavelmente não vai ser suficiente para a satisfação completa. Mas é enorme, isso não significa que você não pode ter uma vida sexual plena e satisfatória. Por quê? Porque a maioria do prazer feminino não vem de penetração, vem de estimulação externa, vem de intimidade emocional, vem de criatividade, vem de comunicação. E todas essas coisas você pode oferecer independente de medidas. Eu já atendi casais onde o homem tinha micropênis, isso é uma condição médica real, e eles tinham uma vida sexual mais satisfatória do que casais onde o homem tinha 18 centímetros, mas zero comunicação, zero criatividade, zero atenção às necessidades da parceira. A chave não está no que você tem. A chave está no que você faz com o que você tem e na disposição de aprender, adaptar e se comunicar. Então, o que você pode fazer com toda essa informação? Deixa eu te dar 3 passos práticos, 3 coisas que você pode começar a fazer hoje para mudar completamente sua experiência e sua confiança. Passo número 1: pare de se comparar. Entenda que a vasta maioria dos homens é média e isso é exatamente o que a maioria das mulheres quer. Você não está competindo com ninguém. Você não está sendo avaliado numa escala. Você é único. Seu relacionamento é único e o que funciona para vocês dois é o que importa. Toda vez que você se pegar fazendo comparações, seja com filme, seja com conversa de bar, seja com qualquer coisa, pare e lembre: eu sou média. E média perfeita. Passo número 2: foque na confiança. Confiança não é arrogância. Confiança é estar confortável na própria pele. É saber que você tem valor além de medidas físicas. E aqui está o segredo: mulheres sentem confiança instantaneamente. Elas percebem quando você está seguro de si, quando você está presente, quando você não está na defensiva, e confiança se constrói. Não é algo que você nasce com. Quanto mais você investe em conhecimento real, quanto mais você entende seu próprio corpo e o corpo da sua parceira, mais confiança você ganha naturalmente. Passo número 3: construa a conexão de verdade. Aprenda a ler os sinais dela. Comunique abertamente sobre o que funciona, o que não funciona, o que se sente bem. Priorize o conforto e a confiança dela. Quando você faz essas 3 coisas, você nunca mais vai se perguntar: eu sou o suficiente? Porque você vai saber que olha, eu sei que esse assunto pode pesar. Talvez você tenha passado anos carregando essa insegurança. Talvez você tenha evitado intimidade porque tinha medo de ser julgado. Talvez você tenha deixado relacionamentos ir embora porque não se sentia à altura. Mas eu quero que você escute isso e escute bem. Você não está quebrado. Você não é menos. Você é suficiente. A idade não tira isso de você. Na verdade, vocês homens com mais de 50 toneladas têm uma vantagem incrível: paciência, sabedoria e capacidade de ir devagar. E isso é exatamente o que as mulheres mais desejam. Não é velocidade, não é tamanho, é presença, é atenção, é cuidado. A ciência mostra que a maioria das mulheres prefere exatamente o que você já é. Não é sobre perseguir extremos, é sobre aparecer completamente com confiança e conexão. Então, na próxima vez que você se pegar se perguntando sobre centímetros, lembra disso.
Intimidade não é sobre números, é sobre presença, é sobre conexão, é sobre confiança. E essas são coisas que todo homem, toda idade pode construir. Se esse vídeo te trouxe algum alívio, alguma clareza, alguma paz, aperta aquele botão de like, inscreve no canal da doutora Kiara Bastos, compartilha com algum amigo que possa precisar ouvir isso, porque a verdade é essa. Intimidade não é sobre medidas, é sobre se mostrar por inteiro. E isso, meu querido, você já tem. Eu sou doutora Kiara Bastos. Obrigada por passar esse tempo comigo. E lembra, pequenas mudanças, o conhecimento certo e a mentalidade certa podem te trazer conforto, liberdade e confiança. Não importa a sua idade.